a alguns irmãos, né, que não tiveram a oportunidade da outra vez. Quero dizer para vocês que nós estamos aqui para servir, viu? Estamos aqui para servir vocês com todo amor, com todo carinho e com toda a dedicação. Nós vamos estar estudando esses dias a respeito de um tema muito importante que tem sido distorcido também por muitas pessoas nesses dias. E nós vamos aprender algumas coisas e com certeza vai ser muito edificante para a sua vida. Esse assunto é um assunto que todo cristão deveria conhecer, porque ele solidifica a nossa fé, ele nos dá esperança e faz com que a gente não caia no engano desses últimos dias. Porque o que temos visto aí são muitos falsos profetas se levantando, tentando enganar a igreja e tentando enganar o mundo. Mas quando conhecemos a verdade bíblica, nós não caímos nesse erro. Amém? Então nós vamos estar estudando. Você poderia colocar por gentileza aí os slides? Cadê o pastor? Solta aí. O pastor sabe ali onde é que está. Aí eu queria pedir por gentileza que apagasse essas luzes aqui, para ficar melhor, né, visualização. Pode soltar. Isso, beleza. Nós vamos estudar sobre o início do fim. Nós, geralmente, nesses últimos dias, temos visto muitas pessoas falando na internet a respeito do fim do mundo, a respeito do fim das coisas, de algumas visões apocalípticas. Não é isso? Quem tem visto, quem tem se exposto a isso? Mas o que nós vemos, na verdade, são fragmentos, alguns corretos e outros totalmente errados, fora dos padrões bíblicos, que vieram de uma elucidação totalmente desordenada e maluca da cabeça de alguém. Mas nós estamos aqui para mostrar biblicamente qual é o plano de Deus para os últimos dias. Nós vamos estudar aqui uma visão apocalíptica na qual nós estamos inseridos hoje, para conhecermos em que tempo da história nós estamos, em que época do plano profético de Deus nós estamos hoje, e o que é que vai acontecer depois desses dias. É muito importante que, como igreja do Senhor Jesus, nós sejamos esclarecidos. A palavra de Deus diz que o povo se perde porque lhe falta conhecimento. Como eu disse, o que vemos na internet são fragmentos, o que vemos por aí são fragmentos. Nós vamos dar para você todo o conteúdo, para você entender toda a história, para você entender tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que está descrito nas Escrituras Sagradas. Amém? Eu espero que ninguém saia daqui com nenhum tipo de dúvida. Nós vamos dar também a oportunidade para vocês perguntarem. Hoje não, porque hoje o tempo está corrido, mas amanhã ou na terça-feira vamos abrir um espaço para perguntas. Então você vai ter a oportunidade de ter as suas dúvidas, se ficou alguma, tá? Quero dizer também inicialmente que o que nós vamos ver aqui vai ser um estudo completo, desde as passagens do livro do profeta Daniel, entrando pelo livro de Apocalipse, pela revelação, porque o livro de Daniel ele é considerado como o livro do Apocalipse do Antigo Testamento, pelas revelações que tem a respeito do futuro, revelações que foram fechadas, seladas até o tempo do fim, e só veio começar a ser entendida a partir de 1823, com o estudo da escatologia. Então nós vamos estudar aqui sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. Amém? Vamos lá. O nosso seminário é baseado em 2 Lucas, capítulo 21, do 5 ao 19. Eu queria que você já abrisse, já para você acompanhar comigo aí. Lucas, capítulo 21. Nós vamos fazer uma leitura rápida e vamos entrar no entendimento dos textos. Lucas 21.
Todos estão me ouvindo bem aí, que está atrás? Está me ouvindo direito? Se vocês tiverem dificuldade de visualização, nós vamos ter alguns slides aqui, principalmente um que é um dos mais importantes. Ele ficou reduzido aqui por conta do espaço, do tamanho da tela. Aí se você quiser vir aqui para frente, você pode vir, vai ser bem melhor para você visualizar, tá? Fiquem à vontade. Capítulo 21, versículo a partir do 9. Aliás, do 5 a 19. Todos acharam? Lucas, Novo Testamento. É aqui onde nós encontramos o discurso apocalíptico de Jesus. É um discurso que também é encontrado em Mateus 24. Diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras, de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram: mestre, quando sucederá isso? E que sinais haverão de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que ninguém seja enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Diga comigo: o fim não será logo. E então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa esperança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Diga comigo: é na vossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o seu povo. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Amém? Então, amados, inicialmente, nós vemos aqui Jesus tendo o cuidado de revelar para seus discípulos aquilo que estava para acontecer. Jesus começa olhando para o templo e ele diz: vocês estão vendo esse templo adornado, lindo, todo arrumado, estruturado, um objeto de idolatria, um objeto de maravilha, de estar maravilhado com ele, um objeto em que as pessoas vêm, observam e têm ele como sendo o centro da adoração. Eu quero dizer para vocês que esse templo será destruído, que não vai haver uma pedra sobre outra pedra, porque ele será devastado.
E então algumas coisas vão acontecer. E aí pergunta o Senhor, qual o sinal? O que é que vai acontecer? E aí Jesus começa a relatar todas essas coisas. Sabemos que esta profecia de Jesus a respeito do templo, ela já se cumpriu. Ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão dos romanos, por meio de um general chamado Tito. O general Tito, ele devastou Jerusalém, derrubou o templo, e a história diz que realmente, de alguma forma sobrenatural, não ficou uma pedra sobre a outra pedra. Tudo foi devastado, tudo veio ao chão, mas se cumpriu a palavra do Senhor. Então depois ele começa a revelar outras coisas futuras, como nação contra nação, reino contra reino, terremotos, maremotos, furacões, vendavais, uma série de coisas, fomes, guerras. E ele diz que nós deveríamos não nos preocupar com essas coisas que viriam, porque nós estaríamos guardados. Diga comigo, o povo de Deus, que vai estar sendo guardado de todo mal que virá sobre a terra. Então aqui nós começamos a nossa jornada nesse estudo do início do fim. Nós vamos ver que o tempo do fim está próximo. Para os discípulos na época estava distante, mas para nós está próximo. Quando nós falamos de tempos do fim, nós não falamos de que o planeta vai deixar de existir, como algumas pessoas pensam, que o mundo vai evaporar, explodir, uma catástrofe cósmica. Mas na verdade o tempo do fim fala de um período de tempo em que Deus estará trabalhando com os judeus e com os gentios. E nós vamos entender isso claramente através do que vamos ver aqui nessa noite. O plano profético de Deus para os últimos dias. É isso que vamos estudar. Primeiro é necessário entender o que é a palavra escatologia, já que estamos trabalhando dentro desse tema. A palavra escatologia, ela vem do grego e é uma junção de duas palavras, escatos e logia. Escatos significa últimas e logia significa estudo. Então, a palavra em seu significado amplo é o estudo das últimas coisas. Amém? Então diga comigo, eu estou estudando sobre as últimas coisas. Nós vamos ver visões escatológicas. Existem 3 escolas de interpretação ou linhas doutrinárias. E essas 3 linhas doutrinárias, elas permeiam todo o mundo teológico. Tá? São 3. Nós temos a visão pré-tribulacionista, a visão mid-tribulacionista, ou chamada mesotribulacionista, a visão pós-tribulacionista. Há também uma quarta linha que propõe múltiplos arrebatamentos durante a grande tribulação. Tem uma linha que acredita que durante a grande tribulação muitas pessoas vão ser arrebatadas da terra. Mas essa linha teológica, ela não tem fundamento, ela não tem base. Isso é fruto da imaginação de alguém. Tá? Nós vamos trabalhar em cima de uma dessas visões. E nós vamos ver. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja passará por todo o período da grande tribulação, porque eles consideram os termos gregos parousia, que significa manifestação da vinda, epifaneia, que significa aparição ou manifestação visível, apocalipse, que significa revelação, na nossa tradução apocalipse, como revelação, como palavras técnicas. Então eles acreditam que são só apenas palavras técnicas, cuja aplicabilidade somente pode ser atribuída à segunda vinda de Jesus, após a tribulação. Então eles não acreditam que essa manifestação da vinda, essa revelação, essa aparição, ela esteja relacionada a um período anterior à grande tribulação. Eles acreditam que são apenas termos técnicos utilizados, mas para descrever essa aparição, essa manifestação depois da grande tribulação. Está dando para entender? Estou muito rápido, não? Se disser, eu reduzo mais a velocidade, por causa da nossa hora. Esse seminário, na verdade, amados, ele é um seminário de 16 horas. Na nossa igreja foram 4 dias de 4 horas cada um. Já demos 2 vezes, né?
Todo ano a gente dá um seminário que é para o pessoal, porque está sempre chegando gente nova na igreja, para as pessoas ficarem esclarecidas a respeito de todo o plano profético de Deus para os últimos dias. E aqui nós estamos reduzindo, sintetizando para 6 horas. Então, é metade, então a gente tem que dar uma corrida, tá? Então vocês tenham misericórdia de mim. Então, os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser depois da grande tribulação. Mas pelo exame dos contextos de diversas passagens bíblicas, onde essas palavras ocorrem, mostra que não há sustentação para tal argumento. Eles negam que a volta de Cristo se dará em 2 etapas ou em 2 fases. Nós temos os mesotribulacionistas. Então vimos quem? Os pós. Vemos agora os meso. Eles têm uma variedade de opiniões no que diz respeito ao tempo exato em que se dará o arrebatamento. Muitas coisas para eles são alegóricas e não exatas. Eu tive um professor lá no seminário que ele era mesotribulacionista. E era interessante porque às vezes as coisas que eles falavam eram um negócio meio doido. Porque eles não aceitavam nenhum tipo de alegoria, como tendo um entendimento, como tendo um sentido. Então tudo que diz na Bíblia, que aparece uma figura, para eles não tem importância. A importância, ela se dá quando existe algo que é concreto, algo que é literal. Eles não entendem figuras, eles não entendem o significado das imagens que aparecem na Bíblia. Então eles descartam, desprezam. Então eles acreditam que o arrebatamento vai ser no meio da grande tribulação. A igreja do Senhor vai ver a primeira parte da grande tribulação, e depois na metade a igreja é arrebatada, vai embora, e aí começam todas as catástrofes, todas as perseguições que virão por parte do anticristo. E nós temos aí a visão dos pré-tribulacionistas. Eles enfatizam um conceito neotestamentário da iminência da volta de Jesus, que pode ser logo, embora o momento exato esteja nas mãos do Pai, como diz em Atos capítulo 7, que os tempos pertencem a Deus, que só Deus é quem sabe o tempo certo das coisas. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento se dará antes do início da grande tribulação, e que essa partida dos que acreditam em Cristo e que entregaram suas vidas para Ele assinalará o início da grande tribulação. Então, para os pré-tribulacionistas, acredita-se que a igreja vai ser arrancada da terra antes da grande tribulação. Então nós temos aí um entendimento a respeito de 3 linhas teológicas: os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Está claro? Bem, nós vamos estar passando toda essa visão escatológica baseada no pré-tribulacionismo. Tá? Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação? Vamos estar passando uma visão completa dentro dessa sistemática, tá? Dentro dessa linha de interpretação. Tanto o meso como os pré concordam que a igreja fiel estará ainda na terra, ao menos na primeira parte da tribulação. Vamos ver aí Mateus capítulo 24, do 3 ao 8. Diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos. Diga comigo, acautelai-vos. Ou seja, preste atenção. Que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é nisto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amém? Tudo isso é apenas o princípio de dores violentas, intensas, que virão sobre a terra como nunca vieram na história da humanidade. Quando chegamos em Mateus 24, 15, Jesus ele faz uma referência ao profeta Daniel. E é daqui desta referência
que parte toda a revelação e todo o entendimento a respeito disso que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 que lemos de Lucas. O ponto de partida para a interpretação escatológica de uma forma ampla e globalizada parte de Daniel. Jesus faz a referência e diz assim, versículo 15, ele diz: quando, pois, vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, aí ele diz: quem lê, entenda. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O que Jesus está querendo dizer nessa parte do seu sermão profético? Ele está alertando para uma referência profética feita pelo profeta Daniel, que se encontra em Daniel capítulo 9, versículo 27. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele diz assim: e ele firmará uma aliança com muitos, por uma semana. Diga comigo, uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Jesus está falando que o profeta Daniel havia falado sobre uma abominação da desolação que viria sobre o mundo. E ele está dizendo aqui, Daniel está falando, que na verdade não é Daniel, é o anjo que está dizendo a Daniel o que vai acontecer. O anjo Gabriel, ele veio numa visão ao Daniel, enquanto ele estava orando, e começa a revelar coisas futuras. E depois de todas essas revelações que ele dá, a partir do capítulo 8 de Daniel, passando pelo 9, o 10, o 11, quando chega no 12, ele encerra o livro. Ele diz: olha, depois dessas coisas, encerra tudo isso aí, fecha esse livro, ninguém vai entender isso, só no tempo do fim é que as pessoas vão entender. E até então, de muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos, até chegar na nossa época, na nossa geração, aliás, antes da nossa geração, no século XVIII, é que a Bíblia vem ser, essa revelação vem ser entendida, porque até antes ela não conseguia ser compreendida por ninguém. Então ele está dizendo que ele firmará uma aliança com muitos, por uma semana. Mas na metade da semana, ele iria quebrar essa aliança. E aí ele iria fazer cessar o sacrifício e as ofertas. Está falando para os judeus, porque os judeus eles tinham o ritual das ofertas. E tudo isso era feito no templo em Jerusalém. Como eu disse a vocês, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Para que essa profecia se cumpra, o templo tem que ser reedificado, tem que ser refeito. E hoje, para quem está acompanhando as notícias aí, estão vendo que está aí a maior conversa e a maior negociação aí para ver como se constrói o templo outra vez. Desde 1997, eles estão preparando mais de 400 sacerdotes para voltar às práticas das leis levíticas. Porque quando o templo for reconstruído, os sacerdotes já entram preparados para fazer todos os rituais que eram feitos antes. Tudo isso está acontecendo hoje. E aí, nós estamos vendo aí que eles estão vendo qual é o melhor lugar de construir o templo. Porque os muçulmanos construíram a sua mesquita, a mesquita de Omar, aonde eles acreditavam, diziam que era o templo de Jerusalém. Só que aí outros estudos dizem que não era lá, era na outra parte. Outro estudo diz que era no Monte das Lamentações. E outros estão dizendo que para haver paz entre judeus e muçulmanos, o templo tem que ser construído ao lado da mesquita, para que eles se respeitem, para que eles se aceitem. E aí está havendo todo um processo para que isso aconteça, nesses dias agora. Aí nós vemos que o templo tem que ser refeito para que seja parada, cessada todas as
as cerimônias ritualistas que devem ser feitas, que fazem parte da lei levítica. Vamos lá. Você vai entender direitinho isso. O anúncio do período profético para os tempos do fim se inicia com a profecia do profeta Jeremias. Jeremias estava profetizando, mas não sabia a intensidade da profecia dele. Para compreender as mensagens de Jeremias, é preciso saber um pouco da sua história, da história da sua época. As referências internas mostram que ele começou as suas profecias por volta do ano 627 a.C. O 13º ano do reinado de Josias, o rei de Judá. Você vai encontrar isso em Jeremias 1, versículo 2. Continuou até os primeiros meses do cativeiro do povo, depois da destruição do templo de Salomão, que aconteceu no ano 586 a.C. Durante esse período, Deus trouxe contra essa nação rebelde uma série de castigos. Então ele profetizou até a época em que os babilônicos entraram em Jerusalém, derrubaram Jerusalém, destruíram Jerusalém, e ele teve a oportunidade ainda de escolher para onde ir, o profeta Jeremias, porque ele profetizou a favor do rei Nabucodonosor e contra Jerusalém. O que aconteceu foi que o rei, chamado Zedequias na época, ele não aceitava as profecias de Jeremias, e Deus havia dito para Jeremias que se o povo se entregasse nas mãos dos babilônicos, Deus iria abençoar o povo na Babilônia. Mas o rei Zedequias disse: eu não vou aceitar isso. O que era que os babilônicos queriam? Eles não queriam destruir Jerusalém. O alvo deles não era Jerusalém. O alvo deles era o Egito. Só que o lugar mais perto para ir para o Egito era passando por Jerusalém, passando por Israel. Então quando o rei disse: por aqui você não passa, ele disse: então eu vou tomar a sua cidade. E ali eles cercaram Jerusalém por 3 anos e meio. Não entrava comida, não saía nada, não entrava nada. Por 3 anos e meio a fome foi tão intensa, que se você ler o livro de Crônicas, lá você vai ver que a Bíblia diz que as mulheres estavam comendo seus próprios filhos porque não tinha comida. O rei Zedequias vai passando num cavalo e 2 mulheres estão lá brigando. E ele pergunta: o que vocês estão fazendo? Meu rei, a gente quer que o senhor julgue a causa, porque nós combinamos ontem de comer o meu filho. Nós comemos o meu filho ontem, e hoje ela não quer dar o dela para nós comermos. Imagine a situação. E foram descobertos na arqueologia, agora em 1998 para 99, foram descobertos banheiros cartesianos daquela época, tipo aqueles de latrina, né? E eles descobriram nos banheiros, porque tem uma coisa que não se decompõe com o tempo, no meio das fezes, é o capim. E eles descobriram e entenderam que naquela época a fome era tanta que o povo comia até capim, para não morrer de fome. Deus havia dito a Jeremias para que tudo isso não acontecesse com o povo, mas Jeremias falava e o rei não aceitava. Então Deus permitiu os babilônicos virem, sitiarem, rodearem Jerusalém e trazerem fome para que eles pudessem fugir, pudessem se entregar. Aí quando o rei se entrega, o rei Nabucodonosor leva ele para a Babilônia e dá uma sentença a ele, lá ele morre. O rei ficou sabendo que havia um homem lá que estava falando a respeito da vitória deles, que era um homem chamado Jeremias. Então o rei mandou chamar Jeremias e mandou Jeremias escolher para onde ele queria ir. Se queria ir para a Babilônia ou se queria ficar lá em Jerusalém. E Jeremias nem foi para a Babilônia nem para Jerusalém, ele foi para o Egito. E aí ele morre no Egito. Aí não existe mais escrituras falando a respeito do restante da vida de Jeremias. Diga comigo: Jeremias foi um profeta chamado profeta chorão. O profeta que mais chorou foi ele, porque ele via Israel sendo levada para uma situação de desespero, de sofrimento, de morte, e ele chorava porque ele queria fazer alguma coisa, mas as autoridades não permitiam que aquilo acontecesse. Toda vez que ele profetizava, metia um pau nele e levava ele para dentro de uma cisterna. Dava um pau nele, levava para um cárcere. Dava um pau nele e levava ele para ficar lá só água e pão. E aí, para você ter uma ideia, durante 30 anos de ministério,
O profeta Jeremias não ganhou uma alma para Jesus. Ele não conseguiu converter ninguém em 30 anos. Mas quando o cativeiro babilônico acontece, os escritos do profeta Jeremias, lá na Babilônia, se tornam a Bíblia dos judeus. E todo dia 9 de agosto eles se reúnem para fazer uma festa e uma celebração, uma cerimônia em comemoração ou em lembrança aos sofrimentos que eles passaram. E sempre eles leem o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então tudo isso aconteceu a partir desse período. E o que é que a gente está falando? O que é que a gente quer que vocês entendam? Que quando Jeremias profetiza sobre Israel, a profecia de Jeremias ela tem uma intensidade, uma revelação muito maior do que ele podia sonhar. Mas não estava sendo dada a ele a interpretação e o entendimento. Só foi ser dada a Daniel mais à frente. Você vai entender. Vamos lá. Culminando na destruição do templo, na destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo. A primeira leva ao cativeiro aconteceu em 606, 605 antes. Foi primeiro levado pelos assírios, depois os babilônicos invadiram. Daniel foi entre os jovens nobres levados por esse primeiro grupo, que veio depois dos assírios, em 606, 605. Em 1597, os babilônicos levaram o segundo grupo de israelitas. Poucos anos depois, eles voltaram contra Jerusalém e no ano 586, a.C., destruíram o templo e a cidade. E levaram ao cativeiro quase todos que restaram dos judeus, deixando alguns dos pobres na terra. Aí a gente tem uma imagem, mais ou menos, do templo como era antigamente. Muito grande. Jeremias 25, dos 6, 7, 11 e 12. Se você quiser acompanhar também a sua Bíblia, pode acompanhar. Diz assim: não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinar diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso mal. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações, olha a profecia de Jeremias, servirão ao rei de Babilônia. Quantos anos? 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade. E a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. O que é que Deus está dizendo? Vou levar vocês para o cativeiro durante 70 anos. Quando terminar esse período de 70 anos, eu voltarei, vos livrarei e tornarei em ruínas os babilônios. Tá? Para quem não sabe, o rei Nabucodonosor se converteu, virou crente antes de morrer. Ficou feito um louco, comendo capim, né? Deu uma doença nele, mas ele reconheceu o Deus dos céus. E tem um texto no livro do profeta Isaías que Deus chama ele, Nabucodonosor, de seu servo. Olha que mudança, né? O maior conquistador daquele período, daquela época, se tornou cristão, adorando ao Deus de Israel. E Deus o chama de servo. Então Deus estaria fazendo a terra dos caldeus, a Babilônia, uma ruína perpétua, transformando. Estando no cativeiro babilônico, Daniel descobre essa profecia 3 anos antes dela se cumprir. Quantos anos foi a profecia? 70 anos. Então, 3 anos antes, no ano 67, antes da profecia se cumprir, faltando 3 anos, Daniel descobre os escritos do profeta Jeremias. E o que é que ele faz? Ele começa a estudar. Aí ele entende, poxa, Deus falou que o povo vai passar 70 anos. Só faltam 3 anos para nós sermos libertos. E realmente, quando se cumpre 3 anos, Deus manda um povo para libertar, para vencer os babilônicos, que é um povo chamado Medo-Persa. Houve uma junção de 2 impérios, o Império Medo e o Império Persa. Se juntaram forças e destruíram Babilônia, invadiram Babilônia, através dos canais de água, através de um rei chamado Ciro.
E ali, quando aquela destruição acontece, eles invadem. O rei Ciro era um rei bom. Ele governava também com outro rei chamado Artaxerxes. E o rei Ciro, ele era tão bom que ele libertou o povo de Israel. Além de libertar, ele permitiu que o povo voltasse para reconstruir o templo lá em Jerusalém. Mais na frente, com Neemias, é que os muros são reconstruídos. Mas Esdras vai primeiro. E aí nós vamos também compreender isso daqui a pouco. Então, faltando quantos anos para a profecia de Jeremias se cumprir? Foi que Daniel descobriu? 3 anos. Aí nós vamos fazer aquela... Geralmente a gente faz essa pergunta, né? Por que é que o povo foi levado para um cativeiro para sofrer durante 70 anos? Alguém sabe responder? Porque o povo foi levado para ser castigado nos meios dos babilônicos por 70 anos. Vamos lá para a resposta. O povo foi preso, havia sido preso, primeiro, por não guardar a lei do plantio. Diga comigo, a lei do plantio. Anunciado no livro de Levítico, para o povo guardar o 7º ano e não plantar nada. Ou seja, Deus disse para o povo: vou abençoar vocês em todas as plantações todos os anos. Quando for no 6º ano, vocês vão plantar e toda a plantação de vocês vai ser dobrada. Eu vou fazer com que tudo dobre, para que no ano 7º vocês não plantem nada. A terra precisa descansar para ela produzir. E eu vou abençoar vocês. Tá? Mas o povo desobedeceu. Levítico 25, versículo 4. Porém, ao 7º ano haverá um sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Foi também levado ao cativeiro por causa da idolatria e por seguirem falsos profetas. Quando você olha para a história de Jeremias, quantos aqui já leram o livro de Jeremias? O profeta Jeremias. Lá existe uma história entre Jeremias e um profeta chamado Ananias. Veja que Ananias profetizava dizendo para o rei que ele deveria resistir aos babilônios, porque Deus daria a ele vitória. Aquilo ali está indicando que o povo vivia numa prática de dar ouvidos a falsos profetas. Quando Jeremias se levanta dizendo: não é para se entregar, Deus está mandando se entregar. Eles viam Jeremias como o traidor da nação. Então por isso que os reis não aceitavam. O rei não aceitava que Jeremias profetizasse contra, porque tinha outros profetas dizendo que Deus ia dar vitória a ele. Então, por causa de ouvir falsos profetas, o povo foi castigado durante 70 anos. O povo desobedeceu a Deus por um período de 490 anos. Quantos anos? 490. Diga bem forte. Quantos anos? 490. Todos estão aqui, já foram embora. Quantos anos? 490. Lembre desse número. 490. O povo desobedeceu a Deus por um período de 490 anos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para serem redimidos, eles precisariam também de um tempo de 490. Para serem perdoados, redimidos, precisariam levar um tempo também de 490 anos. Pecaram contra o Senhor 490 anos, então agora vão ter que ser punidos durante 490 anos. Vão pagar as consequências dos seus atos por 490 anos. Entenda isso, que isso é muito importante para você compreender o plano escatológico de Deus para a humanidade. 490 anos. Vamos lá. Que dá o equivalente a 70 semanas proféticas. Quantas semanas foram profetizadas por Jeremias? 70. Quantos anos dura uma semana profética? Uma semana profética dura quantos anos? Diga comigo, 7 anos. Uma semana profética dura 7 anos. O povo vai passar por um período de quantas semanas? 70 semanas proféticas. 70 semanas que darão um período total de 490 anos para serem purificados, redimidos,
da desobediência com que agiram com Deus no passado. 70 semanas proféticas dá o equivalente a 490 anos, porque cada semana dura 7 anos. 7 vezes 70, 490. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Até aqui? Estamos caminhando no entendimento? Direitinho? Amém. Nós vamos ter que estudar as 70 semanas proféticas de Daniel para poder entender os últimos dias. Tá? Vamos lá. Capítulo 9, versículo 24 a 27. O anjo diz para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ele olha para os escritos de Jeremias, e quando você vai ler o capítulo 9, você vai ver que antes ele estava orando. Ele estava pedindo perdão a Deus pelos pecados da sua família, pelos pecados dos seus antepassados, pelos pecados da nação de Israel. Então, antes de terminar a oração, o anjo chega para ele e diz: eu fui enviado, porque desde o princípio as orações foram ouvidas, mas eu passei 21 dias preso lá em cima, porque o príncipe da Pérsia me prendeu. Ou seja, Satanás, os demônios prenderam ele para não ouvir a mensagem. Então, por 21 dias ele estava resistindo, até que outro anjo, chamado Miguel, que é o arcanjo, veio para abrir espaço para ele descer e dar a profecia para Daniel, para que o mundo conhecesse a revelação de Deus para os últimos dias. Então, quando ele chega, ele diz: olha, 70 semanas, Daniel, igual a essas 70 semanas aí, que foi falado para o profeta Jeremias, estão determinadas para o teu povo agora. Essas 70 semanas estão acabando, faltam só 3 anos para acabar e cumprir isso. Depois disso, essas 70 semanas, descritas pelo profeta Jeremias, 70 semanas de anos, esses 70 anos de anos, dias e horas normais, eles têm uma profundidade muito maior, uma revelação muito maior, que você não entende ainda, mas que no futuro será revelado quando chegarem os últimos dias. 70 semanas estão determinadas sobre os judeus, sobre o teu povo. E aí ele diz: para cessar sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para cessar a transgressão, ou seja, para acabar com o pecado, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Está dizendo que depois desse período de tempo, na acabar essas 70 semanas proféticas, vai se iniciar um período de tempo chamado de milênio. A partir daí não vai haver mais profecias. Está dizendo aqui que vai cessar a profecia, que vai cessar tudo. Por quê? Porque o próprio Deus vai estar se revelando pessoalmente para todas as nações da terra lá de Jerusalém. Você vai entender isso de uma forma muito clara e muito tranquila no final. Tá? Então, qual é o objetivo das 70 semanas proféticas? Diga comigo: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar as visões proféticas. Existem visões proféticas ainda nos dias de hoje? Sim ou não? Existem pessoas que não são utilizadas no dom da profecia. Mas essas profecias não são profecias a níveis mundiais, no sentido de que elas serão usadas por Deus para escrever mais alguma parte da Bíblia. A Bíblia ela já está fechada. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é tudo que nós precisamos saber, conhecer, para poder vivermos dentro do entendimento da revelação de Deus. Amém? Então vamos lá. Sabe e entende, versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá quantas semanas? Vocês estão vendo aí atrás? Haverá 7. Da saída da ordem para restaurar Jerusalém, veja, até o Messias, haverão 7 semanas, e depois 62 semanas, e as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja, o anjo está dizendo: haverão 7 semanas, e depois mais 62 semanas até o ungido, ou até a morte do ungido. Quem é ungido? Jesus. Então vamos lá, continuando.
Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, que são as oferendas, as ofertas. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Jesus fala sobre esse texto. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas vamos lá, vamos entender. O anjo diz para Daniel o seguinte: 62 semanas e ele será cortado. 7 semanas, mais 62 semanas. Depois o ungido será cortado, será morto. Mas ele será morto por quem? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é esse príncipe que há de vir? É aquele que firmará uma semana de um contrato, de um pacto por uma semana, e romperá esse pacto na metade. Jesus está dizendo, o anjo está dizendo aqui, que esse povo, desse príncipe, destruirá o Messias. Qual foi o povo que matou, que crucificou Jesus? Qual foi o povo? Os judeus? Os judeus incitaram, mas quem matou foram os romanos. Então esse príncipe, ele tem aliança com os romanos. Tá? Vão entendendo aí. E quem é esse príncipe? Esse príncipe é aquele que ainda vai vir, que ainda não veio. Durante a história muitas pessoas pensaram que ele já veio, mas ele não veio. Porque os sinais estão apontando para a sua vinda em pouco tempo. Amém? Vamos lá. Você vai entender agora nesse gráfico de uma forma muito assim, tranquila e ampla, tá? Daniel 9:25, mais uma vez. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros serão edificados, mas em tempos angustiosos. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que essa saída dessa ordem aconteceu? Lembra que nós falamos que o povo ficou preso durante 70 anos no cativeiro babilônico, foi liberto pelo rei Ciro, e depois o povo é liberto pelo rei Ciro para reconstruir o templo. Só que a cidade precisava ser terminada. Então, uma segunda ordem acontece, mas aí não é dada pelo rei Ciro, é dada pelo rei Artaxerxes. Quando você lê o livro de Neemias, você vai encontrar essa história, tá? Mas vamos lá. Essa ordem ela foi dada aproximadamente entre o ano 444 e 445 a.C. Nenhuma data bíblica ou histórica ela é exata. A gente sabe disso, né? Então se dá um tempo aproximado. Mas pela história e pelos escritos, nós chegamos ao ano de 445 a.C. Foi dada a saída da ordem. Então, observem aí o ponto. Esse é o ponto de partida para o início das 70 semanas proféticas. A partir do momento. Abra sua Bíblia em Neemias 2, versículo 1, versículos 5 e 6. Só para a gente poder acompanhar, para vocês entenderem como foi que aconteceu essa história. Neemias, Salmo, Jó, Esther, Neemias. Vocês acharam? Lê aí na sua Bíblia, acompanha aí. Capítulo 2, versículo 1, depois o 5 e o 6. Diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei, que rei? Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Versículo de número 5 e 6. E disse ao rei: se é do agrado do rei,
E se o teu servo achar mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a... O que é que diz aí? Para que eu a reedifique. Versículo 6. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e eu marquei um certo prazo. Olha, Neemias, ele não era governador, ele era o copeiro do rei. Nós sabemos que ser copeiro do rei naquela época era a profissão mais perigosa que existia na face da humanidade, porque ele tinha que comer a comida do rei antes do rei comer. Se tivesse envenenado, quem morria primeiro era ele. E Neemias era muito querido pelo rei, estava sempre alegre, porque ele servia a Deus. O brilho que havia nele era uma coisa contagiante. Mas aí um dia ele chegou triste diante da presença do rei, porque os seus irmãos judeus haviam dito a ele que Jerusalém estava arrasada, com as portas queimadas, os muros caídos por terra. E aí então ele chega diante do rei, o rei pergunta: por que você está triste? O que foi que aconteceu? E a palavra diz lá no versículo 4, versículo 2, que ele faz uma oração no seu coração, para que Deus faça com que o rei simpatize com ele nesse pedido, que ele acha que tem que ser diante do rei. E aí ele diz: olha, Senhor, a minha cidade está arrasada, está acabada, destruíram tudo, os babilônios destruíram tudo. Eu queria pedir ao Senhor que me permitisse reedificar a minha cidade. E aí o rei pergunta: quanto tempo isso vai durar? Ou seja, o rei não queria que ele saísse de perto dele, né? O rei gostava muito dele. E ele diz o tempo. Então o rei estava ao lado da rainha, permite a ele ir. Mas só que Neemias, ele não vai como copeiro do rei. Ele é exaltado agora diante do povo, ele é colocado como governador, para poder ter acesso a tudo que ele quiser, para reedificar Jerusalém. Isso acontece no ano 445 a.C. A profecia de Daniel diz, sabe, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias haverão 2 períodos, um período de 7 semanas e depois um período de 62 semanas. E aí nós vamos entender aqui. Neemias, assim, sucedeu, pois, no mês de Nissan, tal, no ano 20º, do rei Artaxerxes. Isso aqui a gente já leu. Vamos lá. Da saída da ordem até a restauração da cidade de Jerusalém, para Daniel 25, aconteceram 7 semanas. Quanto tempo durou a edificação da cidade? 49 anos. A cidade foi edificada em uma semana profética. Aliás, em 7 semanas proféticas, de 49 anos. Aí agora, nós vamos ter outro período. Diz que até o ungido haverão mais 62 semanas. E ele será cortado. Quando nós chegamos... Cadê? Pronto. Entenda que durante todo esse processo, até a morte de Cristo, Deus estava tratando com os judeus, com os israelitas. Deus não estava tratando com os gentios. Deus estava tratando com o seu povo. Porque quem desobedeceu a Deus foi quem? Os israelitas, os hebreus, os judeus. Eles desobedeceram a Deus por 490 anos e agora durante 490 anos Deus vai ter que tratar com eles. Então 7 semanas, mais 62 semanas aconteceram. Porque da restauração de Israel, dos muros de Israel, até, na verdade, não a morte do Messias, mas até aquele momento em que ele entra na cidade e é aclamado como rei, em cima de um jumentinho, ali se cumpre as 62 semanas proféticas, dando um total de 69 semanas proféticas de tratamento de Deus com Israel. Se você ver lá o texto de... Cadê aqui? Deixa eu voltar. Lucas capítulo 18, versículo 38, o povo dizia assim: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então esse tracinho que você está vendo aqui perto da cruz, é exatamente o período em que aconteceu isso, bem perto da sua crucificação, antes da sua crucificação. O povo aclamava ele, e naquela aclamação, naquele reconhecimento dele como sendo o rei,
se cumprem as 69 semanas proféticas. Então é morto ungido. Ele morre. Mas Jesus morreu e ficou morto. Ele ressuscitou. A igreja está aqui ainda. Amém. Amém, amados? Ele ressuscitou. Em João capítulo 19, versículo 30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado, está pago. Ou seja, aquilo que vocês fizeram, o pecado da humanidade, está consumado aqui nesta cruz. A partir de agora é um novo tempo. Então ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito e morre. Temos aí um período de 483 anos em 69 semanas proféticas. Quanto tempo nós temos, irmãos? Deus já trabalhou com Israel quanto tempo? 483 anos. Mas a profecia é de quanto tempo? 490. Faltam quantos anos para se cumprir? 7 anos. Faltam quantas semanas? Uma semana de 7 anos. Amém? Quando nós chegamos na cruz, na morte de Cristo, esse tempo ele para. Existe uma parada no tempo profético. Uma parada para que um povo entrasse e fizesse parte da aliança abraâmica, os gentios. Então, a partir da ressurreição, o Espírito Santo vem, e aí nós temos Pentecostes, onde Deus começa a capacitar ali as pessoas que estavam presentes, os judeus e os outros de outras regiões, a ter o Espírito Santo para poder agora pregar o Evangelho para todas as nações, todas as raças, línguas e povos. Então, a partir de agora, Deus deu uma parada em Israel. Durante um período de 2000 anos, 2017 anos, Deus não está trabalhando mais com Israel, no sentido de punição para a conclusão daquilo que eles precisam pagar diante de Deus. Vocês estão compreendendo? Deus agora está trabalhando com os gentios. Nós estamos vivendo na era da igreja. Com a morte de Cristo e a ressurreição dele, Deus estabelece a igreja, para que todo mundo que entre na igreja, se torne igreja, agora tenha também a bênção de Abraão e seja salvo, sendo liberto e livre do inferno e do lago de fogo. E vá agora para ter um novo endereço, o céu. A palavra diz que de todos os povos ele fez um. Não existe mais distinção entre judeu, entre grego, entre gentio, entre quem quer que seja. Todos agora são um povo só, quando fazem parte da igreja, recebendo Jesus como seu único Senhor e único Salvador. Se tornam cristãos. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então agora Deus está trabalhando com a igreja, com os gentios. E aí vai chegar um tempo que Deus vai dar uma parada no tempo dos gentios. É quando houver o arrebatamento da igreja. Quando é que para o trabalhar de Deus com os gentios? No arrebatamento da igreja. Quando houver o arrebatamento da igreja, aí o tempo começa a correr outra vez. Nós vamos ver que a volta de Jesus, ela se divide em duas fases. Antes da tribulação e depois da tribulação. Na sua primeira vinda, ele veio como homem. Agora, na segunda vinda, ele vai vir de duas formas e em 2 momentos. A palavra diz que ele virá dos céus, e nas nuvens o anjo tocará a trombeta, e os que estiverem em Cristo, tanto os que morreram como aqueles que estarão vivos, serão arrancados, arrebatados. Os mortos que estão no paraíso virão e receberão seus corpos. E aqueles que estiverem vivos não precisarão morrer, serão seus corpos transformados. Nós vamos ver isso aqui. Tá? Então, a partir de agora, segunda fase, a primeira fase da segunda vinda, acaba-se o tempo dos gentios. Agora Deus tem que completar os 490 anos da sua palavra profética.
E agora ele vai trabalhar novamente com Israel. E aí nós vamos encontrar a última semana que falta. Essa semana será uma semana de 7 anos, aonde haverá a grande tribulação. Vocês estão entendendo, queridos? Está ficando claro? Bom a gente entender a história do começo, né? A gente tem uma visão panorâmica geral da coisa. Isso aqui é só o princípio, tem tanta coisa aqui que você nem imagina. A grande tribulação é um período determinado por Deus para um tratamento final, o juízo final de Deus sobre a nação pecaminosa de Israel. E aí esse período de 7 anos se dividirá em 2 partes. 3 anos e meio iniciais de paz aparente, onde as pessoas estarão tranquilas, pacíficas, sem nenhum tipo de preocupação com algo pior, algum tipo de violência, porque vai haver paz. Jesus disse: o povo está pedindo paz, o mundo pede paz, haverá paz, mas será uma paz aparente. Amém? E aí então nós teremos a segunda fase da grande tribulação, com mais 3 anos e meio de guerra aberta e violenta. Lembra o que diz o texto? Que aquele príncipe de um povo que há de vir fará um pacto por 7 anos, ou por uma semana. E nessa semana de 7 anos no meio, 3 anos e meio, romperá um pacto. Ele vai quebrar o tratado de paz com a nação de Israel. Porque o templo, para ser reconstruído, tem que ser reconstruído em tempos de paz. E ele vai proporcionar essa paz. Vocês estão entendendo mais ou menos em que época da história nós estamos? Está dando para entender? Daniel 9, 26, 27, Tessalonicenses capítulo 3, 2, versículo 3 a 8, vai falar sobre esta quebra. Tessalonicenses 2, 3 diz: ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Diga comigo: apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ó, depois, esse período de 7 anos vai acabar com um evento. Esses 490 anos, essas 70 semanas proféticas acabarão com um evento chamado de Armagedon, ou Guerra do Armagedon. Alguém já ouviu falar sobre isso? Uma guerra que haverá com todos os exércitos do anticristo que fazem parte do planeta, todos os exércitos do planeta a serviço do anticristo contra a nação de Israel, num vale chamado Megido, uma terra plana, uma planície gigantesca, onde lá cabem todos os exércitos do planeta. Para você ter uma ideia, o número de mortos será tão grande, tão intenso, que a Bíblia diz que o sangue vai chegar no arreio dos cavalos. Tem um arreio dos cavalos, né? Aquilo ali dá 1,20 m cúbico. Para você ter 1,20 m cúbico de sangue, você tem que ter no mínimo aí uma extensão de 36 a 38 quilômetros de mortos boiando no seu próprio corpo, boiando no seu próprio sangue. Esse dia será um dia terrível, como nunca houve. E a palavra diz que um anjo, mais na frente a gente vai ver isso, um anjo vai convocar dos céus todas as aves para virem comer esses cadáveres que estão lá, que vão estar lá. Uma guerra violentíssima, como nunca houve na história da humanidade, como nunca haverá. Vocês vão ver aqui. Então, nesse período do Armagedon, se encerra o período das 70 semanas proféticas. E aí, Jesus vem com a igreja e com os santos, anjos, para acabar com essa guerra e destruir o falso profeta, o anticristo, e aprisionar Satanás por 1000 anos. Amém? Vamos lá. A segunda fase da segunda vinda é quando Cristo volta visivelmente. Aí aqui, nessa segunda fase, ele desce à terra. A palavra diz lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, que ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras.
e o monte vai se fender em dois, abrindo-se para que os judeus que estão no meio da perseguição fujam e sejam protegidos, porque ele agora vai acabar com essa guerra, vai acabar com o anticristo, com o falso profeta, e vai implantar o seu reino milenial sobre a terra. Vamos lá. No intervalo entre a igreja sendo arrebatada e a volta de Cristo visível, acontecerá algo nos céus. A ceia do Cordeiro. Amém? Talvez as pessoas não tenham muita ideia do que seja o céu, né? Às vezes tem muita gente assim tendo ideia muito vaga do que é o céu, às vezes uma visão muito nebulosa do que é o céu, e uma visão errada às vezes. Uma vez um pastor chegou para uma criança e perguntou: meu filho, você quer ir para o céu? E ele disse: não. Ele disse: por que você não quer ir para o céu? Porque o céu é chato. Ele disse: por que é chato? Porque eu vou ficar o tempo todo abanando Jesus lá e ele deitado na rede. Eu tenho mais o que fazer. Vê que ideia de céu que o menino tinha. Uma ideia totalmente fora da realidade. Vamos entender um pouco aqui o que vai acontecer. Diga comigo: o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja encerra a era da igreja dos gentios. Nós estamos perto de ter essa era da igreja encerrada. Porque depois do arrebatamento da igreja, quem quiser ser salvo, não vai ser salvo mais tendo esse privilégio e essa oportunidade que se tem hoje, de simplesmente vir na igreja, levantar a mão e dizer: eu quero Jesus como Senhor e meu Salvador, e a partir de agora fazer uma decisão por Ele e viver sua vida. Depois do arrebatamento da igreja, quem quiser ser salvo vai ter que pagar com a própria vida a sua salvação. Para ser salvo em Cristo, vai ter que dar a própria vida, vai ter que morrer pelo nome dele. Por isso que tem muita gente hoje que está fria na fé, né? Tem gente que uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Essas pessoas que estão assim, quando chegar a tribulação nos cantos, eles vão ficar quentes. Jesus diz lá no livro de Apocalipse, né, para a igreja de Laodiceia: você é uma igreja morna, porque você não é fria, você não é quente, você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Quem botou água morna na boca sabe o que é que acontece, né? Dá uma ânsia de vômito terrível. Bota água morna na boca e tente beber para você ver o que acontece. Dá vontade de você vomitar. E a mesma sensação é a sensação que Deus tem com relação a crentes que são dúbios na sua fé, que uma hora confirma na igreja, compromissado com Deus, daqui a pouco está no mundo, se pervertendo e se envolvendo com toda a sorte de pecado. Ele diz: estou a ponto de vomitar você na minha boca. Quando ele vomitar, ele vai lançar aqui, ó, na grande tribulação. Aí o cara ou esquenta ou esfria de vez. Por isso que é importante manter a sua fé. Olha para quem está do seu lado assim: guarde a sua fé, meu filho. Se mantenha firme. Amém? Vamos lá. Vamos entrar no arrebatamento da igreja. Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Vamos dar uma passeadinha pelo céu para a gente entender. Nós vamos entender a Bíblia falando sobre esses dois eventos: uma grande tribulação aqui na terra e a igreja que foi levada para o céu, passando por situações lá em cima também. Vamos ver essas situações. Primeira coisa, o arrebatamento da igreja. Como é que vai ser? Aqueles que estiverem na terra servindo ao Senhor serão arrancados da terra. Você não vai dizer assim: Senhor, o Senhor está chamando, a trombeta está tocando, eu você correr e pular para ser. Não, você vai ser arrancado. Vai estar dormindo, vai ser levado. Vai estar trabalhando, vai ser levado. Vai estar na academia, vai ser levado. Vai estar na escola, vai ser levado. Aonde você estiver, vai ser levado. Amém? Porque uma força espiritual vai atrair seu espírito para cima. E junto com o teu espírito vai teu corpo, vai tua alma, vai tudo que tem em você. Amém? Amém. Quem está em Cristo terá o privilégio de ser arrancado dessa terra. Para quem não sabe, a palavra arrebatamento significa rapto. Raptar. Jesus virá raptar violentamente da terra um povo que é seu. Ele vem buscar a sua noiva. Amém? O arrebatamento acontecerá quando ninguém esperar, uma fração de milésimos de segundo. O apóstolo Paulo diz assim: que os mortos ressuscitarão primeiro e receberão seus corpos, e os que estiverem vivos serão em seguida levantados. Mas quando a trombeta soar,
isso vai acontecer de uma forma tão rápida, tão veloz, tão extraordinária, que o apóstolo Paulo diz, é como um piscar de olhos. É assim, ó, já aconteceu. E ninguém vai sentir nada. Você só vai ver a transformação que houve, mas nada vai ser percebido. É muito rápido. Por isso que a igreja precisa estar atenta, porque nesses últimos dias o Espírito está dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Arrebatamento da igreja. Tessalonicenses 4, do 13 a 18 diz, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A palavra dorme no original grego significa dormir, morrer. Dormir significa morrer no grego. E a palavra extraída diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E dizemos, pois, isto pela vossa palavra, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então está dizendo, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, arrancados, raptados violentamente, de uma forma veloz sobre a terra. Jesus diz que, aliás, o apóstolo Paulo diz que o dia do Senhor será como no dia do ladrão. Quantos aqui esperam o ladrão em casa? Você espera o ladrão em casa? Quando o ladrão vem, o que é que acontece? Quando você olha, já não tem mais nada lá, né? É muito rápido. Da mesma forma será o dia da vinda do Senhor, na sua primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. Vamos lá? Continuar? Então aí haverá a ressurreição dos mortos. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Mas o que eu acho tremendo é essa velocidade extraordinária, né? Porque tem muitas pessoas cristãs que morreram. Todos os que morreram de Adão até aquele dia vão ressuscitar. Todos. Que esperaram pelo Messias ou que tiveram um encontro com Jesus, que é o Messias revelado. Todos. De Adão até esses dias que vão vir aí agora. Esse pouco tempo que nos falta. E é interessante porque quando nós observamos o poder de Deus na restauração, é algo fenomenal, fora de... Imagina uma pessoa que foi queimada e jogar nas suas cinzas lá no mar. Ela tem que receber aquele corpo de volta. É aquele ali. Ela não vai reencarnar. Ela não vai receber outro corpo. É o mesmo. Então, se você não gosta do seu corpinho, vá começando agora a dar um valorzinho a ele, porque vai ser com esse corpinho que você vai para o céu, viu? Amém? Só que esse corpinho, ele vai receber uma influência de uma transformação, aonde ele vai ser um corpo transformado, glorificado. Mas vai ser esse aí. Se você é gordo, não tem problema. Com o corpo transformado, você vai poder ficar magro se você quiser. Se você é careca, não tem cabelo, se você quiser, o cabelo nasce. Amém? Se você é magro demais, esquelético, e você quer engordar e não consegue, não se preocupe. Com o corpo transformado, você pode ficar bem malhado. Certo? Porque o corpo transformado é um corpo que tem nele a essência de Deus. E pode haver transformações nesse corpo, se você quiser. O próprio Jesus, para você ter uma ideia, quando ele é glorificado, ele aparece no meio dos discípulos. A palavra diz que as portas estavam fechadas e de repente ele aparece no meio deles. Como ele apareceu no meio deles? Um corpo glorificado é um corpo que pode ser tocado, viu? Porque Jesus chega para Tomé e diz assim: vai, Tomé, toca aqui. Porque o espírito não tem carne e osso. Um corpo glorificado é um corpo de carne e osso. Só que com detalhe, sem sangue. Não tem sangue no corpo glorificado. Porque a palavra diz que a carne e o sangue não podem entrar no reino dos céus.
Vocês estão entendendo? O sangue de Jesus foi derramado. Não tem um pingo de sangue mais no corpo dele. Assim também esse sangue que corre no nosso corpo, do qual dependemos para existir, ele vai deixar de existir. Porque a palavra diz que a morte não terá mais poder sobre nossas vidas. Aquele que participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna, este é bem-aventurado, porque a morte não pode lhe tocar mais. Viverá eternamente na presença do Senhor. Amém? E se tivéssemos o sangue nos limitaria. Vamos lá. Aí. Quando houver o arrebatamento da igreja, vai haver um encontro da igreja com ele nos ares. Todos nós nos encontraremos com ele nos ares. E ali a igreja toda será reunida nos céus e será levada para a Jerusalém celestial, que não foi inaugurada ainda. Ela está lá, às margens do paraíso. Aliás, o paraíso está às margens de Jerusalém celestial. Quem morre hoje com Cristo vai para o paraíso, que Paulo fala, o terceiro céu, capítulo 12 de 2 Coríntios. Conhece um homem, não sei se na carne, se no corpo ou no espírito, foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu o paraíso. E ouvia palavras inefáveis, as quais ao homem não é lícito proferir. Paulo estava falando de uma experiência que ele mesmo teve de morte e de arrebatamento. Porque Paulo, num determinado momento que estava pregando o evangelho lá em Jerusalém, numa das cidades, ele foi apedrejado e morto. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, puxaram ele para fora da cidade, fizeram um círculo, oraram por ele e ele ressuscitou. E aí os estudiosos acreditam que durante esse período de morte foi o momento em que ele teve essa experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, de ver o paraíso, de ouvir palavras que não eram para serem proferidas pela voz humana. E aí ele diz, há 14 anos, foi exatamente o período de tempo em que ele foi apedrejado e morto. No momento em que ele escreveu essa palavra. O que nós entendemos, irmãos, é que a revelação do céu é algo glorioso. Vamos nos encontrar com Jesus, amém? Quantos vão se encontrar com Jesus? Amém. Então nos céus nos encontraremos com Ele no dia. Eu quero dizer para você que a experiência do arrebatamento, quando ele fala assim, o arcanjo tocará sua trombeta, e a trombeta de Deus soará. Essa trombeta só vai ser ouvida por aqueles que nasceram de novo. Um crente religioso que está dentro da igreja e não teve experiência de novo nascimento, não vai ouvir o som da trombeta. O som da trombeta é semelhante a um estrondo. Alguém aqui já viu estrondo de pedras sendo quebradas numa pedreira? Vai ser um negócio assim. Quando você ouvir um tiro, seu espírito já vai estar sendo levado. Entenderam? É bênção ou não? É. Então quem não nasceu de novo, corra para nascer, viu? Senão vai ficar. Só os crentes remidos, lavados pelo sangue, que tiveram a experiência do novo nascimento, vão se encontrar com o Senhor. Os outros vão ser purificados na grande tribulação. E aí nós temos os corpos glorificados. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo diz em Coríntios 15. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra dormir significa morrer. Nem todos morreremos, mas todos, tanto os mortos como os vivos, seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade, ou seja, o nosso corpo que morre, que perece, tem que ser transformado. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Quando nós subirmos e encontrarmos com o Senhor no arrebatamento, haverá outro momento lá no céu. Tudo está acontecendo no céu. Corpo glorificado, encontro com o Senhor, ressurreição dos mortos, e agora o momento
especial, aonde Cristo vai casar com a noiva, aonde vai ter um encontro perpétuo entre ele e a noiva. São as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Mateus 22:4 diz: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Apocalipse 19:7: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Aleluia, amém? Amém? Quando houver essa união entre Cristo e a igreja, o casamento, as bodas do Cordeiro, haverá outro momento, que é o momento aí onde todos temos que comparecer diante dele, todos que são igreja, o tribunal de Cristo. Haverão dois tribunais, o tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco. Dois tribunais. O tribunal de Cristo se dará no arrebatamento, após o arrebatamento, quando estivermos com ele lá. E o que é que vai acontecer nesse julgamento? Algo diferente do que vai acontecer no julgamento do trono branco, que será depois dos 1000 anos. Você vai ver tudo isso aqui. O tribunal de Cristo é onde, descrito lá no livro de Romanos 14, diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Veja o que ele está dizendo aqui, ó. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Ele não está dando uma palavra aqui para pessoas que são descrentes e ímpios, não. Ele está falando para os crentes. Porque tem muita gente dentro das igrejas que despreza seu irmão, que trata com indiferença, que se acha melhor do que ele, que até muitas vezes, porque tem inveja, trata com indiferença e até com grosseria e com uma certa revolta. Ele está dizendo: por que você está fazendo isso? Você vai comparecer dentro do tribunal de Cristo. Lá no tribunal de Cristo, isso que você está fazendo hoje, ou isso que você fez antes, tudo isso vai aparecer, vai ser tudo mostrado. E a palavra nos diz, ainda em 2 Coríntios 5:10, porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, aonde? Por meio de onde? Do corpo, ou bem ou mal. Ele está falando de quê? Que corpo é esse? A igreja. Ele está dizendo que você vai receber o bem e o mal por meio daquilo que você fez para a igreja, ou bem ou mal. Se levantou em rebeldia para destruir uma igreja, vai receber por isso. Mesmo que já tenha se arrependido e ele tenha levado você para esse lugar aí, para esse momento. Esse julgamento de Cristo, esse tribunal de Cristo é um julgamento de obras, para que nós, crentes, a igreja, receba aquilo que lhe é devido, pelo que fez ou pelo que deixou de fazer na igreja. Vocês estão entendendo? O corpo de Cristo. Se você maltratou alguém do corpo, você vai deixar de receber por aquilo. Se você foi bênção na vida de outro, você vai receber por aquilo. E que galardões são esses que vão ser dados aí nesse momento do julgamento? Está dando coroa, está vendo ali? O que é coroa? Coroa na Bíblia é autoridade para reinar. Coroa na Bíblia significa vitória, autoridade, governo. Então, quando você olhar para essa imagem, lembre-se que o que você fizer por meio do corpo vai ser dado a você em reconhecimento e glória ali, no dia depois do arrebatamento da igreja, quando estivermos lá em cima com o Senhor. Amém? Depois haverá outro momento, a ceia do Cordeiro. Então veja, fomos arrebatados, nos encontramos com o Senhor, temos as bodas do Cordeiro. Aí agora nós vamos com Ele para um lugar sermos julgados pelas nossas obras. Não fique preocupado se você
for para o julgamento de obras, e lá você for desqualificado com alguma coisa. Porque no julgamento de obras ninguém é condenado ao inferno, viu? O julgamento do tribunal de Cristo não é para condenar ninguém ao inferno. É para dar os galardões, as recompensas por aquilo que fez ou deixou de fazer. Tá certo? Mas ninguém que está lá vai sair de lá e ser lançado no lago de fogo, não. Amém? Amém. Vocês estão entendendo direitinho? Então, a partir do momento em que nós estivermos lá, que passarmos por esse julgamento de obras, nós passaremos para outro momento, que é a ceia do Cordeiro. É ali onde vai ter um grande banquete preparado pelo Senhor. Agora imagine, né? Quanta gente não vai estar lá em cima. A Bíblia diz que é igual ao número da areia do mar. Tem gente ou não? Todo mundo que morreu desde Adão até aquele dia aí, é gente com força. Muita gente mesmo. Então todos participarão da ceia do Cordeiro. As mesas já estão prontas, tudo já está preparado, tudo já está pronto, as ornamentações estão todas feitas, os anjos já têm corrido de um lado para o outro para deixar tudo pronto, porque o arrebatamento da igreja está próximo. Amém? Vamos lá. Em seguida ao tribunal de Cristo, nós teremos esse evento maravilhoso, a ceia do Cordeiro. Serão 7 anos de comemoração na sua presença. Enquanto a humanidade que ficou aqui embaixo está sofrendo nas mãos do anticristo, a igreja estará lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus aqui? Quem vai para o céu dar glória a Deus? Quem não vai, de misericórdia. 7 anos de comemoração na sua presença. Assim como é a comemoração de um casamento judaico, um judeu quando casa, a festa dura 7 dias. Para quem não sabe, são 7 dias de festa. Os convidados ali, né, e a festa rolando. Só que no primeiro dia, o noivo atende aos convidados. Tem ali um mestre de cerimônia que vai cuidar de todo mundo durante todos esses dias. E ele sobe para um lugar chamado recâmara, né? Um quarto bonito lá e tal, onde ele vai passar os 7 dias de lua de mel com a noiva. Enquanto o povo está aqui embaixo festejando, se alegrando, bebendo e tal, aquela coisa toda, lá em cima ele está namorando. E esse namoro dura 7 dias. Depois de 7 dias ele desce para ver os convidados da festa como é que estão. E ali celebrar e festejar no último momento para poder acabar com a festa. Por isso que ele vai vir no começo da festa, levar a sua igreja, vão haver 7 anos aqui embaixo, depois dos 7 anos ele desce com a noiva, para acabar com a festa. Vocês estão entendendo? Vamos lá. E aí nós temos a ceia do Cordeiro. Todo mundo vai comer, viu, lá em cima, viu? Ninguém come nuvem não, no céu não, viu? Tem gente que pensa que come nuvem, né? Vai ser pastelzinho de nuvem, pãozinho de nuvem. Tem isso não, meu filho. Como é que você prova isso, pastor? Eu provo isso porque quando Jesus recebeu um corpo glorificado, Jesus morreu, ele ainda passou 40 dias com os discípulos aqui na terra ensinando. Depois dos 40 dias ele foi embora. E foi visto lá no livro de Atos, né? Capítulo versículo 8, subindo e dizendo para o povo, para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Vou testemunhar agora em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Mas antes ele estava com os discípulos. E a palavra mostra, lá no livro de Lucas, alguns momentos que ele estava comendo peixe e pão com os discípulos. Sim ou não? Então lá, os discípulos vieram, estavam lá no barco, vindo assim, estavam de longe. Pedro olha e diz: oxe, aqui não, mestre, ele está ali. E Jesus estava assando o peixinho lá, esperando eles chegarem. A palavra diz que Pedro vai, pula logo na água, sai nadando, não quer esperar nem o barco chegar lá. E ele vai embora, quando chega lá é Jesus. E ele se alegra, e aí começa a comer com Jesus seus peixes e os pães. No momento em que ele aparece lá para Tomé, o povo estava reunido. E lá também houve um momento de comunhão, eles comeram também. Então o corpo glorificado é um corpo que se alimenta. Mas se quiser, se não quiser, não faz falta. Vocês estão entendendo? Por que é que crente come tanto? Me diga. Né?
Que a história da nossa geração é só crente não bebe, mas come. Mas por que crente come tanto nessa nossa geração? Diga, porque eles estão se preparando, treinando para a ceia do Cordeiro. Então, vamos lá ver quem come mais, levantamento de garfo. Só não pode glutonaria é pecado. Mas a ceia do Cordeiro acontecerá, e os corpos glorificados podem comer ou não. Se você quiser passar 100 anos sem comer, você passa e não sente nem um pingo de fome. Se quiser comer, come. Porque o corpo glorificado é um corpo diferente do corpo humano, mesmo sendo o corpo humano. Vamos lá. Mateus 26, 29 diz: E digo-vos que desde agora eu não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 30. Então veja que Jesus está prometendo uma ceia no seu reino. E esta ceia é para todos aqueles que creem no seu nome. Amém? Vamos tratar especificamente agora. Então vocês viram uma panorâmica geral, né? Isso aqui é uma panorâmica geral, porque muita coisa detalhadamente vai acontecer nesse período de 7 anos. 7 anos não são 7 dias, são 7 anos. Então nós desfrutaremos de muitas coisas nesse período de 7 anos. A Bíblia diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, e nem jamais penetrou em coração humano algum aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Amém. Então tem coisas que os seus olhos não viram, que estão reservadas para você. Então nós vamos tratar, na verdade, agora, especificamente, sobre esse período, tá? Que é o período da grande tribulação, das 7 semanas, do arrebatamento da igreja até a segunda vinda de Jesus, a segunda fase da segunda vinda. Então nós teremos aí, Zacarias 14, versículo 5 diz: Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Tessalonicenses 2, 8. Então teremos aí um período que vamos tratar. Nós vamos tratar a partir de agora a revelação do Apocalipse, do arrebatamento da igreja até a segunda vinda do Senhor, lá depois de Armagedon. 3 anos e meio de paz aparente, só para você ter ideia. 3 anos e meio de guerra e destruição. Teremos uma série de 3 julgamentos de Deus. Deixa eu dizer a vocês o que é que vai acontecer aqui. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse a partir do capítulo 6 até o 22. Quantos aqui já estudaram Apocalipse? Quantos aqui tem medo de Apocalipse? Tem gente que tem medo de Apocalipse, né? Do lado já parece que está saindo fogo lá dentro, queimar o camarada. Mas eu quero dizer para você que tudo que está em Apocalipse são revelações para guardar o seu coração, para que você não se perca no engano que virá sobre a terra. Então nós vamos entender. Aí o que eu quero dizer, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, nós vamos ver as revelações e as sequências dos julgamentos de Deus. Só que esses julgamentos, eles estão de forma meio que desordenadas. Eu estudo escatologia há 18 anos. Quer dizer, 18 anos que eu estudo, não estou começando isso aqui agora. 18 anos que eu estudo isso. E o livro de Apocalipse é um livro que ele é um quebra-cabeça de muitas peças. Você precisa de muito tempo para você montar o quebra-cabeça. O que vocês vão ver aqui em 3 dias foi levado 18 anos para ser construído. Então é algo muito valioso e muito importante, viu, amados? Valorize o que você está aprendendo aqui hoje, o que você vai aprender amanhã e depois da manhã. Tá certo? Amém? Ainda tenho 5, 10, 15 minutos. Dá para dar uma passada aqui. Virá uma série de 3 julgamentos sobre a terra, quando a igreja for levantada. Então, sim, só para concluir, para ele dizer, nós vamos ver todos os símbolos e os acontecimentos por trás desses símbolos, e no final, na terça-feira, nós vamos colocar tudo numa ordem cronológica, para você saber o que é que vem depois do que. Tá ok? Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Então,
Haverá uma série de 3 julgamentos. Primeiro, os 7 selos. Segundo, 7 trombetas que tocarão. E depois, 7 taças que serão derramadas sobre a terra. Vamos ver o que significa cada uma dessas coisas. Tá certo? Esses julgamentos são uma série de acontecimentos que ocorreram sobre a terra por causa do juízo de Deus e do derramado da sua ira. Então, Isaías 61:2 diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Diga comigo: o dia da vingança do nosso Deus. E que direis? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Isaías 61:2 e Romanos 9:22. Amém? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos parar aqui, nesse gráfico, tá certo? Vou parar hoje aqui, porque a partir de amanhã nós vamos entrar numa nova fase. Lembre-se, o julgamento de Deus sobre a nação de Israel está levando 70 semanas proféticas, que duram quanto tempo essas semanas? Quantos anos? 490 anos. Foram cumpridos quantos anos? 483. Está faltando serem cumpridos mais 7. Então, 7 anos, que é referente ou equivalente a uma semana profética. No mundo profético, uma semana profética são 7 anos. Então, nós vamos tratar especificamente dessa última semana, nesses 2 dias que virão. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui, para não ficar muita coisa também. Vamos ficar devagarzinho, para vocês poderem entender, tudo esmiuçar, remoer. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, também estou aqui à disposição no final para você perguntar também. Tá? Pastor, pode vir, pastor. Quem foi abençoado, diga glória a Deus, queridos. Quem vai estar caminhando, diga glória a Deus bem forte, meus amados. Amém? Convide alguém, querido, para estar aqui, né? Queria convidar você a ficar de pé. Eu creio que Deus ainda tem muita coisa para falar. Eu estava ali me deliciando, né? E coisas que Deus assim falando no nosso coração. E o pastor João vai dormir lá em casa. Não sei se vai dormir, porque eu vou perturbar ele a noite toda, amém, meus amados? Glória a Deus. Mas eu creio que a gente precisa, antes da gente dele vir, eu estava falando, querido, a gente precisa estar atento aos sinais. E quanta coisa o Senhor está mostrando para nós que são tão atuais. E a gente está passando assim debaixo do nosso nariz e a gente está assim dormindo, né? Então, querido, eu quero que você traga, está sendo gravado, né? Depois a gente vai estar disponibilizando para vocês, mas anote, guarde. Quando o pastor Edinaldo abrir para pergunta, faça as suas perguntas, né? Eu tenho um princípio que é assim: pergunte o que quiser, responde se você souber, né? Mas ele é um cara bem capacitado, vai abençoar a sua vida. Então, meu amado, não perca esses 2 dias, né? Eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu creio que você vai sair daqui com uma outra visão e assim, preparado, né? E antenado com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. E eu creio que cada um de nós, eu quero encontrar você no céu. Quem quer me encontrar lá, diga glória a Deus, queridos. Levante a sua mão, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do teu servo, ó Deus, que tem sido e é um instrumento para nós nessa noite. Eu quero te pedir que cada palavra aqui, ó Deus, liberada para nós, esteja sendo impressa no nosso coração, Pai, nas tábuas do nosso coração, para que ninguém as tire, meu Pai. Nós guardamos isso e como igreja, ó Deus, que anseia pela volta do Senhor, nós estamos aqui sedentos pela Tua volta, aguardando o Teu retorno e querendo estar preparados, Senhor. Nós queremos subir, nós queremos, Senhor, estar juntos com o Senhor, reinando em glória com o Senhor. Então, Pai, imprime essas palavras no nosso coração, não deixe que ninguém tire e que possamos estar aqui amanhã para receber mais do Senhor, para receber mais da Tua palavra, que aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje venham amanhã, que possam vir terça-feira, mas que nós possamos estar aqui com o coração aberto para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém, queridos. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Dê glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, amém, meus amados. Glória a Deus.
Fala para o irmão assim, querido, eu quero te ver aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém? Esteja aqui amanhã, em nome de Jesus. 19h30 a gente vai estar terminando um louvor só e depois nós vamos estar aqui aprendendo mais, em nome de Jesus. Querido, passe ali na cantina, abençoe a obra de Deus. Se você quiser conversar um pouquinho com o pastor Edinaldo, ele está aqui à disposição. Tire suas dúvidas aqui com ele, né? Dê um abraço nele aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.